Olá, bem-vindo a mais uma aula do Cursol Pro Módulo 2. Na verdade, a gente está encerrando o módulo 2, né? E na aula de hoje, para fazer um fechamento, eu vou apresentar como um exemplo, um passo a passo dos procedimentos para você dar entrada, né, na solicitação de conexão à rede junto à empresa concessionária do seu estado. E é interessante porque cada empresa ela tem a sua forma de recebimento dos documentos, ela pode pedir uma outra coisa um pouquinho diferente, mas no geral elas são todas muito parecidas, tá? Inclusive porque isso é coordenado e é auditado pela ANEEL, né? Pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, o que eu procurei fazer foi pegar um exemplo de uma concessionária do estado de Minas, a CEMIG, e coloquei aqui o passo a passo dos procedimentos, mas caso você, né, more em um lugar e esteja trabalhando com outra concessionária, você vai ter um pouquinho diferente, isso vai ser um pouquinho diferente, mas a ideia geral vai ser bem parecida. Então, você pode se basear, você pode entender a filosofia que está por trás aqui dos documentos e o que a concessionária está buscando, está precisando de informação, e vai poder fazer o seu próprio procedimento, seu próprio passo a passo, que eu vou deixar como uma proposta de dever de casa, né? De exercício para casa. Então, vamos lá, vamos junto comigo aqui no meu computador, que eu vou mostrar o passo a passo, né? Uma espécie de um tutorial para você dar entrada na sua concessionária. Legal? Então, vem aqui comigo. Então, essa é a nossa aula 42 do módulo 2, documentação de solicitação de acesso à rede elétrica da concessionária. Então, procedimentos para solicitação de conexão de sistemas fotovoltaicos junto à rede. A ANEEL, né, como eu falei, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela estabeleceu alguns procedimentos que visam facilitar esse processo aí, visam dar um norte, né, padronizar de certa forma, fazer com que eles fiquem parecidos um com o outro, para que você não tenha que, sei lá, ter um procedimento de um jeito em um estado, e se você precisa trabalhar em outro estado, seja completamente diferente. Então, o objetivo é esse. Então, a ANEEL estabeleceu que a solicitação e o envio dos documentos seja via internet, né? E ela estabeleceu um prazo que seria a partir de janeiro de 2017. Todas as concessionárias têm que ter um canal e um mecanismo de solicitação e de recebimento dos equipamentos via internet. Alguns formulários padrões, tá? Que a ANEEL definiu também. Ela definiu também um prazo total de 34 dias para conexão à rede após o envio de toda a documentação e essa documentação ter sido aprovada. Cada concessionária tem critérios ligeiramente diferentes, tá? No entanto, normalmente esses critérios eles não variam muito. Basicamente, os tipos de documentos, os tipos de informação que a concessionária precisa e que ela solicita de você, eles são divididos em identificação pessoal e comercial da instalação. Então, basicamente, são os mesmos documentos que um cliente tem que enviar ou tem que fornecer informações para fazer uma solicitação de assinatura do serviço de energia elétrica. Tá? Então, para você se tornar um cliente, um assinante, para a concessionária ligar um padrão em uma residência nova, ou para você fazer uma alteração de titularidade do proprietário do imóvel, ela vai exigir esses documentos também. Então, isso é natural. Identidade, CPF, tá? São dados comuns. Então, dados para registro na ANEEL. Então, a ANEEL ela quer saber quais as fontes renováveis, as fontes de geração distribuída que estão conectadas no Brasil. Então, ela mantém no portal dela, a gente já acessou aqui, já viu que tem bastante informações lá, e essas informações são atualizadas, geralmente a cada trimestre. Então, ela precisa saber cada nova conexão, cada novo cliente
que está sendo conectado à rede, a ANEEL quer saber. Então ela pega esses dados. São dados de nome, local da instalação, tipo de geração, né? Se é eólica, se é fotovoltaica, o tipo dos equipamentos também, ela quer saber quais os inversores que são mais usados em determinada potência, quais as categorias de inversor, é microinversor, é string inverter, inversores de string, é inversor de parede, é inversor central. Então, ela quer saber esse tipo de informação. Quais os módulos estão sendo mais usados no Brasil, né? Policristalino, monocristalino, e quais as faixas de potência, qual a eficiência, ela quer saber esses dados aí para controle dela. E a concessionária precisa também que seja documentação técnica. A documentação técnica basicamente são os dados de projeto, os principais dados de projeto, tá? O diagrama unifilar de interligação do módulo nos painéis, nas strings, na string box, no inversor no quadro elétrico de distribuição da instalação elétrica. Então, esse tipo de documentação. O memorial de cálculo, tá? Como que você chegou em determinados valores, quais as correntes que vão estar circulando em determinados trechos, os condutores estão adequados àquela corrente, a proteção está adequada àquela corrente. Então, o memorial de cálculo, o memorial descritivo está informando todos esses dados, e a concessionária ela exige que você entregue também. Então, no caso dos dados pessoais e comerciais, né, detalhando um pouquinho mais, então seria CPF ou CNPJ, né, no caso de uma instalação que atenda a uma finalidade comercial, a um negócio, a uma empresa. O tipo de contrato ou a modalidade de geração distribuída, né? Tipo de contrato seria um autoconsumo local, ou seja, aquela situação mais comum onde você tem uma geração que vai ser consumida no próprio local. Esse é o caso mais comum. Vai ser um autoconsumo remoto, né? Onde o cliente gera no escritório dele, mas ele pode consumir no apartamento, pode consumir na casa de praia, em outros imóveis do mesmo cliente. É uma modalidade condomínio, né? Condomínio seria o quê? Seria uma instalação, por exemplo, na área comum de um prédio, no telhado do prédio, e vários moradores, vários condôminos, ou seja, CPFs diferentes, vão estar usufruindo da mesma geração ali. Porém, essa geração está localizada no mesmo local, né? No mesmo sítio, no mesmo endereço onde está sendo consumido aí por vários CPFs, vários clientes, CPFs ou CNPJs diferentes. É uma geração compartilhada do tipo consórcio, né? Ou do tipo cooperativa. Nesse caso você tem um terreno muito grande, por exemplo, com uma geração grande, e vários clientes se associam em uma cooperativa ou em um condomínio, e eles podem usufruir de uma parcela dessa geração. Então imagina que você tenha um terreno grande e instale um sistema de grande porte, razoavelmente, né? Por exemplo, mini geração, 200 kW-pico, e aí você tenha uma geração, e aí desses 200 kW-pico, tenha 10 consorciados aí, que formam um consórcio, ou 10 cooperativados, que dão igualmente, por exemplo, pode ser então 20 kW-pico para cada um. É como se cada um tivesse um sistema de 20 kW-pico, tá? Mas não precisa também ser todos iguais. Então um pode ter, outro tem 30, tá? Outros tem. Então pode ser dividido proporcionalmente como se bem entender. E a vantagem é que um sistema de grande porte, normalmente o preço do quilowatt-pico é mais barato, tá? E muitas vezes você também tem indisponibilidade no seu local, no local que você quer utilizar. Então, meu local tem muita sombra, ou eu não tenho um telhado, né? Eu moro num prédio, não tenho um telhado, e enfim. Então, esses são os tipos que a gente já comentou aqui também. Então, se é mini ou micro geração, né, que é a modalidade de geração distribuída. No caso dos dados, dos documentos, das informações que são dados para registro na ANEEL, elas precisam compor, né, formar um banco de dados sobre geração distribuída no Brasil, e esse banco de dados tem que estar atualizado, e é importante então que cada conexão à rede seja informado à ANEEL também.
São dados pessoais, comerciais do assinante, informando basicamente tipo, potência do gerador, como eu falei também, tipo de equipamento, localização, e essas informações são encaminhadas à ANEEL não diretamente pelo cliente, não diretamente pelo assinante, sim pela concessionária. A concessionária te solicitar isso, mas ela que vai fazer o encaminhamento, porque aí ela coloca no padrão dos dados do banco de dados da ANEEL. E, finalmente, a documentação técnica que tem que ser entregue vai informar o tipo, né, de geração, eólica, biodiesel, gás natural, hidrelétrica, a potência, né, quantos quilowatts de potência, o ponto de interconexão, então o local onde que vai estar conectado, qual a posição, a localização geográfica dessa instalação e do padrão de entrada também. A sinalização que vai ter que ter nessa instalação, uma instalação que ali existe uma fonte gerador, então a concessionária precisa saber, e os funcionários que vão dar manutenção, que vão chegar e acessar essa instalação elétrica, eles precisam saber disso também. Os certificados, tá? Que os equipamentos utilizados estão adequados às normas brasileiras, então ao mercado nacional. Então quem dá esse certificado é o Inmetro. Então os módulos, os inversores precisa ser apresentado o certificado de cada um deles. A anotação de responsabilidade técnica. Então o sistema fotovoltaico, o sistema de geração distribuída, ele precisa ter um responsável técnico, né? Ele precisa ter um projeto. E esse projetista, esse responsável técnico, tem que emitir a ART e a concessionária essa ART. E talvez um detalhe ou outro específico que a concessionária peça. Então, por exemplo, diagrama unifilar, tá? Memorial de cálculo, são outros documentos. E aí, como eu falei, eu coloquei aqui um passo a passo, né, uma espécie de um tutorial exemplificando uma solicitação de acesso à rede. No caso, no estado de Minas Gerais, para a CEMIG. Então, o primeiro passo é o cliente, né, o cliente que tem que fazer, como eu coloquei aqui, o cliente ele tem que acessar o CEMIG Atende, que é uma agência virtual, via internet. Então, por meio dessa agência virtual, você vai dar entrada nos seus documentos pessoais, tá? E vai obter um protocolo dessa solicitação. Esse protocolo ele é obtido por esse canal aqui, ó, atende cemig.com.br, que aí vai abrir essa tela e aí você vai poder se cadastrar lá, tá? Ou você vai, se você for um prestador de serviço registrado no CREA, você pode entrar com o seu número de CREA aqui também. Tá? Se for o primeiro acesso, você vem aqui em esqueceu sua senha e vai cadastrar o seu registro e aí você pode acessar essa agência virtual. Mas esse primeiro passo, ele normalmente pode ser feito também pelo cliente ou por você, se você tiver os dados do seu cliente. Mas é feito por esse primeiro canal, CEMIG Atende. Em seguida, né, de ser obtido o protocolo de cadastrado a instalação aqui, ó, obtido esse protocolo para envio dos documentos, você vai acessar o APR Web, né? Agora já não é mais o cliente, agora é o técnico, é o engenheiro que vai estar acessando. Esse APR Web é um sistema online para o recebimento de documentos técnicos, tá? Documentos técnicos, diagrama unifilar, memorial de cálculo, ART, etc. Mas, como eu falei antes, é necessário que você tenha obtido o protocolo de atendimento antes na agência virtual. Tá? Então, na hora que você entra no CEMIG Atende aqui, ó, tá vendo? Aí vai aparecer a instalação que você tem. Instalação elétrica que está cadastrada no seu nome, que você cadastrou ali. Caso você queira fazer uma solicitação de geração fotovoltaica, por exemplo, você vai acrescentar uma nova instalação. Então, vai vir aqui, ó, nesse maisinho e vai acrescentar uma nova instalação. Você vai selecionar lá também, ó, a classe de micro e mini geração.
é onde você vai fazer a solicitação de acesso. Então, o passo seguinte é adicionar a instalação que foi cadastrada anteriormente pelo cliente, no passo anterior. Então, você vai adicionar no seu registro. Então, vai clicar em adicionar, editar instalação. Aí você vai no campo solicitar mini e micro geração distribuída, né? Solicitação de acesso. Ou se você já estiver numa etapa mais avançada, seria já solicitar a vistoria, né? Se o sistema já tiver sido instalado. Mas o primeiro passo é a solicitação de acesso. E aí já agora, dentro do APR Web, né? Então você ali conseguiu o seu número de protocolo, agora já dentro do APR, então você vai acessar via esse endereço aqui, webcemig.com.br, vai estar nesse material aqui, é o sistema online para recebimento dos documentos, como eu falei. Então você vai entrar nesse campo aqui, ó, APR, e vai colocar o seu usuário e senha anteriormente cadastrado. Aí você vai cadastrar o seu novo pedido, você vem aqui em pedidos, tá? E é onde você vai ter o campo para colocar o número do protocolo obtido lá da instalação nova. É necessário que se tenha o protocolo obtido pela agência virtual, CEMIG atende, como eu já falei, e então nesse protocolo e com os dados aqui do cliente. Aí nessa tela vão aparecer os dados cadastrados, tá? E você vai completar o que precisar aí, o que precisar ser adequado à instalação. E a tela seguinte vai ser o campo onde você anexa os documentos técnicos, tá? Então olha só, projeto elétrico, então formato PDF ou zip, formulário de solicitação de acesso, formulário que você já vai ter preenchido, diagrama unifilar básico, então ó, memorial descritivo, né? Certificado de conformidade dos inversores obtidos lá no site do Inmetro, a RT paga. Então você pode ver que os documentos você pode mandar em PDF ou em zip. Em seguida, depois que tiver carregado todos os documentos aqui, tá? Você pode colocar algum tipo de observação, tá? E apertar essa setinha verde que é para gravar. E aí, então, o seu pedido ele está já gravado e registrado lá na concessionária. A partir daí, ela começa a contar o prazo dela de aprovação, ok? E aqui como exemplo também, como você obtém um certificado, por exemplo, de algum inversor. Então, o que você tem que fazer? Acesse o site do Inmetro, ou você pode ir diretamente, vamos fazer aqui, ó. A gente pode vir aqui no Google, digita certificado de conformidade Inmetro inversor fotovoltaico. Tá? Quando você faz essa busca, aparece aqui, ó, inversor on-grid, Inmetro. Então, a gente acessa aqui, ó, e ele me abre essa tabela com os componentes fotovoltaicos, inversores conectados à rede, certificados pelo Inmetro, dentro do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Observa aqui que a data de atualização é 16/3/2017. Então, tá, esse é o último documento disponível, ok? Então, você localiza aqui os fabricantes e marca e modelo. Então, vamos pegar, por exemplo, o do diagrama unifilar, que eu mostrei para vocês em uma das aulas anteriores, que era o inversor Fronius. Lembram? Então, vamos aqui, ó, J, I, está em ordem alfabética, o fabricante, né? Fronius do Brasil. Está até escrito errado aqui, ó. Faltou um A, né? Fronius do Brasil. Fronius Galvo, lá era um Fronius Primo 6.0. Então, se você pegar aqui, ó, você pode vir aqui nessa coluna, deixa eu abaixar aqui para você ver o que é. É o registro, é o número do registro, é o que eu estou querendo.
Outras colunas mostram dados técnicos do inversor, mas esses dados você certamente já vai ter, né? Se você já projetou e escolheu esse inversor. Agora o que você precisa é esse número de registro aqui. Então, cadê o primo 6.0? Aqui. Aí vamos pegar esse número de registro aqui. Com esse número de registro, eu posso copiar e venho aqui, posso abrir uma outra aba do Google e jogar lá, opa, aqui ó, Fronius e Metro, esse número de registro. Tá? Nessa pesquisa, ele vai me mostrar aqui esse resultado, o registro de objeto. E é o registro realmente do fabricante Fronius, tá? Nome da família, primo, monofásico, 226.000 watts. Aí, se você quiser, você exporta esse documento para PDF e você submete esse documento em PDF já. Então, vou botar aqui, ó, salvar aqui, detalhes, registro, tá? E eu posso abri-lo. E esse documento aqui você pode submeter, tá? Porque ele já tem a data de concessão e a validade, os dados todos do fabricante e tal, é o que a concessionária está querendo. Então você submete esse arquivozinho PDF aqui lá no campo apropriado. Vamos voltar aqui. Então é esse documento aí que a gente acabou de obter ali. Você viu que é bem tranquilo, direto pelo site de qualquer mecanismo de busca do Google, por exemplo, você consegue chegar. E agora então vamos passar um exercício para casa, um EPC. Então nesse momento, né, você está apto a submeter um projeto de microgeração junto à concessionária do seu estado. Como EPC, eu proponho que você entre no site da empresa concessionária, se é que você já não fez isso, e pesquise qual o passo a passo para a solicitação de conexão de um gerador fotovoltaico na rede. Eu espero que você já tenha, até agora, já esteja trabalhando em um projeto, né? Porém, caso você ainda não tenha nenhum projeto em mente ou não tenha uma instalação ainda que você quer conexão, a minha sugestão é escreva um documento Word ou em PowerPoint, né? Colocando passo a passo todos os procedimentos requeridos pela sua concessionária, exatamente como eu fiz aí no caso da CEMIG. Então é para você fazer um passo a passo parecido com esse aí, só que descrevendo as etapas inclusive botando os endereços do site, colocando os documentos, os formulários que a sua concessionária vai pedir, e aí você vai acabar tendo um manual de consulta para você, bem útil. Então, nesse caso do que eu fiz, na verdade, o próprio pessoal da CEMIG, ele já tinha preparado e fornecido boa parte desse tutorial, disponibilizado para o público em geral. E eu sugiro, então, que você faça o mesmo. Procure, escreva um e-mail ou entre em contato com alguém lá da concessionária, com o setor responsável por geração fotovoltaica, porque é bem possível, tá? É bem provável que eles já tenham um material preparado, um tutorial. E aí, nesse caso, você adaptando o seu passo a passo, né, com as suas próprias palavras, que vai ser mais útil para você, você pode me encaminhar para uma avaliação, para eu ver se está tudo ok, se está beleza, e depois, em seguida, você guarda isso junto com o seu material de estudo, porque vai ser muito útil para os seus projetos futuros. Beleza? Então, a gente fica por aqui. O nosso módulo de projeto está acabando, você já tem condições de fazer um projeto do zero, submeter à concessionária e aí a gente agora continua nos próximos módulos de instalação com dicas e boas práticas de instalação, e eu vejo você nas próximas aulas. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e um grande abraço. Tchau, tchau!